Olá, bom dia a todos. 6h56, 6h56 de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril do ano de 2021. Já não dá mais pra deixar a porta aberta, né? Tá frio. Aí ficar pegando esse ventinho aí ninguém merece. Eu vou ter que usar papel. Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa que... Tá vendo isso aqui? Vou aproveitar, né? Dá pra usar como guardanapo, né? Mas fica estranho, né? Se colocar assim na mesa pra guardanapo. Mas dá. Então. Bom dia, Inácio. Ai, senhor, que soneira. Eu vou começar esse vídeo dizendo assim, ó. Você percebe, então, uma certa competitividade. Em alguns vídeos você percebe isso de mim. Essa competitividade fala assim, perceba então que umas pessoas ou o YouTube age assim. Então você vê que eu estou meio que competindo, né? O problema é que se eu falo assim com o YouTube, tem uma turma ali. Então se eu falo assim meio que da ciência, tem uma turma ali, entendeu? E isso envolve você, né? Religião nem se fala, então há uma competitividade. Então, vou começar esse vídeo falando assim, tá? Nós temos anos, meses, semanas, dias, tá? Aí horas, segundos, voltando naquele assunto que eu falei, né? Que é novo, vocês já viram que é novo, né? Então você vê que é um pacotão. Você vê que tudo é tempo. Tudo é tempo. Anos, meses, décadas, séculos. E vem reduzindo até chegar em... Então, parece tão na cara, né? Uma coisa. Parece tão na cara. Se você vê e fala, nossa, será? Outra coisa. O fato de haver essas divisões, segundos, minutos, horas e dia, meses, isso não indica relatividade no tempo. Essas coisas diz que o tempo não é relativo. Então logo você vê uma suposta teoria científica que diz que é praticada e não é. Porque você vai ver que fortalece a teoria, mas porque essa relatividade ela está distornada, a relatividade ela está para um intento, né? Porque quase que aqui nós percebemos que o tempo não é relativo. Aí fala assim, mas o tempo não é relativo, assim, não é. Por isso que se está na ciência, a ciência está aqui, e se a relatividade foi teorizada, então ela está aqui. Entendeu? Então isso são coisas que é aquela coisa, é enfiado e daí você fala, não, mas então, não, mas não é assim. Não, mas não é relativo o tempo não é, não, mas não é assim, é diferente, entendeu? Então é uma caganeira, né? É uma caganeira de informação, né? É as informações se encavalando assim, e não é, e o que interessa, é porque não interessa na realidade, né? Então essa é uma observação. Outra importante que eu vou dar nesse vídeo é sobre o não pratique, o vídeo que eu fiz.
Por isso que eu falo da competitividade, né? Viram o vídeo do Não Pratique? Tá. Vocês viram que eu já disse isso já há muito tempo atrás, talvez não disse agora, mas eu falei assim, que essa coisa serve para mim também. Eu explico. De uns tempos para cá, por causa da competitividade, eu meio que me tirei, né? Eu falo, vocês, eu. Mas, se eu for falar de um setor, por exemplo, assim, no vídeo do Por que eu te peço para não praticar, eu falei o porquê. Quando eu falei o porquê, eu mostrei que eu sei de uma coisa. Quando eu mostrei que eu sei de uma coisa, parecia minha fraqueza. Porque se eu falo para você não pratique, e eu talvez possa estar sendo enganado, mostrou uma fraqueza. Mas o entendimento de que talvez eu possa ser enganado se mostra a minha fortaleza. E isso mostra o zelo a quem eu estou ensinando. Então, todos esses eventos que eu narro, toda essa forma que eu conduzo, mostra uma coisa. O verdadeiro, mostra o verdadeiro. Tanto que vale para mim também. E você já viu que o mestre atual meio que não vale para ele. Ele tá certo e você tá na dele, tá legal. Ele não sabe que ele também pode estar errado. Mas você vai ver que fala. De vez em quando parece, mas no jeito humano, meio que parece, mas daí entra o status de postura de cargos, de status, diz que não. Entendeu? Então é como se o homem quisesse se misturar, se separa, quer se separar e se mistura, e eu aqui consigo fazer esses pontos nessa forma. Por exemplo, assim, se eu morrer, quem que vai continuar isso? Não tem como. Agora, pensaram nisso com o Chico Xavier? Pensaram nisso com o próprio criador do Espiritismo? Pensaram nisso em Newton? Einstein? Einstein falou, mas e se eu morrer, isso vai continuar? Não, eu quero gozar. Então você vê o Criador reivindicando a sua criação. Entendeu? É o que acontece aqui. Por quê? Porque por uma forma já do universo, não tem lógica eu não gozar da minha conquista. Entendeu? Não tem lógica. Não tem lógica eu fazer pelo seguidor. Então, é só para você entender. É uma coisa tão sábia que já me coloca como, não, como é que você não vai... Tipo, você entende... O universo fala, como é que você não vai gozar? Tem lógica ou você falar pro outro viver as coisas boas e você não. E aí você vem pra internet, você coloca uma coisa desse tamanho e você morre. Vale para todos ou não vale? Viu? Você viu? Ao mesmo tempo já cai uma... É para todos. Então vai morrer todos. Porque eu vendo que é para todos. E ensino sobre uma individualidade. Então, viu? Neste vai morrer todos. Eu tenho essa situação que vocês estão vendo aí. Esse assustado dos seguidores, assim, hein? Por quê? Porque estão percebendo que se eu morrer, é porque todos vão morrer. Logo, se eu estiver certo, todos ganham. Mas como assim estar certo numa teoria dessa? Entendeu? Se eu constato a minha velhice e eu narro aqui o meu problema, tudo isso já você vê que muda o protocolo do que o sistema mostra, né? O sistema mostra tudo, só que você tem que analisar, né? Então vamos supor que eu morra, eu vou deixar gente vivendo isso? Então isso não condiz com a essência do... Mas e eu? Então indica que eu fui usado, como Chico Xavier, como aquela bosta, aquele ameba, que eu esqueci o nome daquela praga do criador do espiritismo, eu esqueço, Allan Kardec, aquela mula. Vou escrever aqui, Allan Kardec, aquele filho de uma égua. É esse aí. E assim por diante, todos os caras que passam, vêm com uma coisa e de repente foi.
Entendeu? Isso não tem essência de verdade. Por uma natureza muito sábia, quando o seguidor zela do seguido, quando o seguido zela do seguidor, automaticamente ele zela dele mesmo, porque é tudo uma coisa só. E isso não acontece. Isso não acontece aqui, tá? Então é mais uma análise, assim, para você ver. Se eu morrer, indica que eu sou charlatão. Entendeu? Alguém vem falar alguma coisa e dá essa opção para você analisar? E pondo a tua vida como certificação de que o Inácio é um mentiroso, eu sabia disso. O Inácio é um mentiroso, porque se ele falou tudo que ele falou, eu sabia, eu não fui enganado. Ó, o seguidor foi e você não foi enganado. Os seguidores ficam vivendo uma coisa. Aqui comigo você vai ter a constatação de que eu sou um charlatão. Quando eu falo para você dessa possibilidade de eu ser um charlatão, parece bom para você, né? E é bom para mim. Você viu? Sempre defende o mestre, ao mesmo tempo que ele defende o seguidor. É um. A minha atitude, se alguém quiser analisar e estudar, tranquilo, vai ver que é bem assim. Se eu sou igual a você, por que eu sou diferente? Não, mas você tem eu tenho superpoderes? E você não? Não, mas então você não é mestre. Ué, mas eu tenho que ser diferente carnalmente, entendeu? Então, essa igualdade. Tá. Então, assim, se eu morrer, eu esqueci, mas peraí, tem mais coisa. Se eu morrer ou se tudo que eu falo é mentira. Entendeu? Agora você vai ter essa certicidade, essa certificação em outros eventos da sociedade em que o fulano morre e as coisas ficam aqui? Então, tá? Isso mostra um problema com o líder, entendeu? Com quem administra uma entidade, ou uma doutrina, ou uma religião. Você vai olhar a verdade de acordo com a postura do educador. Mas o educador vai morrer. Isso indica que ele estava mentindo. Então você veja o tamanho da coisa que eu estou falando. Eu estou pondo tudo abaixo, tudo, jogando tudo abaixo com essa afirmação. Mas é a tua garantia de que eu sou um impostor. Cara, o cara vem pra internet falar do tempo, brother. Ele fala umas coisas estranhas. Ele dividiu isso aqui assim, fala disso aqui. E muitas coisas batem. Aí esse cara vai e fala que é Deus e tem tatuado aqui, né? Enfia no cu aquele dedo. E daí não sei mais o que lá. E aí o cara morre, brother. Entendeu? Então, tipo assim, né? Eu esqueci do porquê. Tem mais um pedacinho quando eu falo que eu sou charlatão. Tem mais uma coisinha que é uma essência legal de eu admitir isso. Mas eu esqueci. Quando eu falo que eu sou, por exemplo, que eu poderia ser um charlatão, um enganador, o vídeo basicamente era para esse momento. Ó, e eu não vou lembrar. Eu esqueci. O vídeo era para chegar nesse momento aqui e eu esqueci. Deixa eu ver se eu anotei aqui. O quesito pressa e rapidez. Outra observação interessante. Tem dias que eu não consigo postar, daí eu falo, né? Porque senão eu perco muito tempo. Isso atrapalha o meu trabalho. O problema dessas coisas e de todas as coisas, né? É que assim, quanto mais o cientista cético firmar contra mim que eu estou errado, mais atua contra ele. Entendeu? Então isso faz ele ser certo e atua contra ele. Ele vai falar, você não é assim, mas olha aqui. Quanto ele acha que vai estar atuando contra mim, entendeu? E é só ele, uma coisa afirmando nele, a ceticidade. O que geralmente o líder quer? Que ele tenha fé. Ou que siga ele. Eu faço um seguidor de oposição, tipo, eu quero que ele fique cético para que eu trabalhe a não ceticidade. Você viu a diferença da minha história? Então o cara vai vir contra a ciência vai vir aqui. Aí vai vir a religião do outro lado, porque ó, já sei desse esquema, né? Aí vai vir a religião não cética. Entendeu? Então,
E já está no mercado sendo trabalhado isso, o cético e o não cético. E o cara daí fica contra. Aí a mesma coisa está comigo aqui no meu evento. Aí o cara, porque não é assim, porque olha, não é bem assim. E a religião, porque você está errado. Então a religião não sabe, que fala, não, é isso mesmo. Entendeu? Se fazer isso, afirmar que a ceticidade está lá, aumenta a fé aqui. Afirmar que a fé está lá, que a fé está aqui na religião, aumenta a ceticidade, a comprovação de ambos os lados. Porque as duas coisas se comprovam, depende aonde for usada, elas vão comprovar. Só que nenhuma das duas coisas, o comprovar foi tirado para ser manuseado e deixou a não comprovação. Aí dá aquela inversão de momentos que eu falo. Por exemplo, se a ciência falasse, não, vocês têm fé no invisível, quanto mais eles falassem isso, mais eles diminuíam. Mais eles tinham poder de ceticidade, porque é um MT, é uma inversão de energia. É aquilo que eu falei. Vai vir os céticos. Não, porque isso aí, ó, você tá... Quanto mais ele falar isso, é melhor para mim. Porque ele está me subindo e eu estou diminuindo a ceticidade dele. Entendeu? Um sobe e outro baixa. Mas não está. Não está, mas basicamente assim. Já o que ele fala, já há um confronto. Porque a religião não é bem assim, né? Mas eles estão aí à vontade, não sei o que lá. Fica aí. Então, assim, você quer usar a ceticidade, você só tinha que, daí você usa isso e fica assim, mas você está contra. Para entender, o cético tinha que vangloriar a fé. Eles desfaz. A mesma coisa a religião, tinha que vangloriar o cético, e eles desfaz. Tinha que vangloriar e desfaz, tinha que aumentar e diminui, tinha que aumentar e diminui. Eu falo que quanto mais eles me diminuem, mais aumenta contra eles. Entendeu? Acho que deu para entender, né? É bem assim, atuante já, tá? Então vai vir. Por isso, quando você entende o poder das coisas e as coisas no seu lugar, você quer se aproveitar de tudo. Você quer usar tudo. O sábio sabe disso. O sábio ele não vai só se apoiar na ciência ou só na religião. Ele sabe das coisas. Ele vai usar as duas coisas. Aqui quem é de religião não pode ser de ciência. Não. Eu nem preciso falar mais nada, né? Não, mas então, caralho. Eu saber de parapsicologia e de exorcismo, você quer que eu faça o quê? Vocês vão dar no lugar. Já falei sobre isso, vocês vão dar no lugar, né? E eu fico usando os dois. Eu sei, né? E aí cria uma rixinha. Então, você lembra aquela competitividade? Então, bem explicadinho, né? Uns vai e volta aí, né? É tipo transar com uma mulher. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, sabe? É mais ou menos assim. Falando nisso é bom, né? É bom transar, mas é um pouco trágico, tá? Se você soubesse, se as pessoas soubessem, o corpo pede. Eu consigo ter uma coisa comigo que é a não vontade de transar. Eu consigo literalmente ter a não vontade. Não. Não tenho vontade, mas o corpo vai pedir. Mas eu não tenho vontade. Quando o corpo pedir, você vai entender que está com vontade. Você viu que eu separei a palavra vontade da necessidade do corpo? Então, é assim. Então, eu não tenho vontade. Mas como se você estava com tensão do caralho, então pau tava... Então, você viu que vocês juntam? Eu consigo separar uma coisa com a outra. Então, o verbal, a teoria vai para um lado que contrapõe o corpo. Você olha, mas você tá rindo ou tá chorando? Tipo assim, né? Não, eu tô sorrindo de felicidade. Não, você não chora de felicidade. Você chora de tristeza. Então há uma mistura, sabe? Da palavra com a expressão do corpo. Isso sempre foi usado contra nós, tá? E você tá descobrindo aí, né? Agora,
Eu consigo não ter a vontade de transar, mas louco de tesão. E não é vontade, entendeu? É porque você funde a palavra vontade com essa expressão. E fazer isso, eu te falo. O que você não tem vontade? Então, eu vou dizer assim, quando você faz aquela fusão, que nós temos na sociedade, e eu falo, expressei aqui que eu desfiz, então essa desfeita da fusão permite a existência do eu não tenho vontade. O problema é que ela ficou verbal, teórico, totalmente negativo, porque eu não tenho vontade. Daí o corpo pede, necessita, né? Não é necessidade também, mas o corpo vai expressar isso e você vai falar, eu tô com vontade. É porque assim, eu sou cauteloso numa coisa que eu vou dizer assim, eu tenho vontade de coisas boas, mas e de coisas ruins eu não tenho vontade, então não, sabe? Esse é o problema. E tem mais uma coisa com a organização das palavras, se você colocar, ó, você veja bem, vontade, como que se diferencia? Ah, eu tenho vontade e eu não tenho vontade. Você viu que vontade não muda, mas uma afirmação antes muda? Ó, eu tenho vontade, eu não tenho vontade. Então, de lá para cá é a mesma palavra com duas coisinhas antes, tenho e não tenho. Então, são coisinhas que eu organizo que nós sabemos aqui, né? Essa do líder, que se eu admitir que eu sou um charlatão, isso não fica para a posteridade. Isso indica que eu estou pensando, ou que eu não promovo seguidores. Entendeu? Que eu não promovo seguidores. Ou seja, porque o seguido, como que eu vou ser seguido sem seguidores? Lembra que eu falei num vídeo que eu falei sobre a discipularização? Peraí, deixa eu organizar essa palavra aqui. Discipularização. Discipularização. Há uma discipularização. E há um momento em que o próprio líder, para conseguir discipular, ele tem que pagar de discípulo. Ninguém percebe isso, você não percebe muito, é uma artimanha, ninguém percebe. Ou seja, porque mostra uma extinção do líder. Mas ele continua imperando, mas por um esquema, mas em modo psíquico e espiritual, mostra que não há líder. Há seguidores. Todos. Mas na sociedade, né, parece, por causa de uma artimanha. Então, quando o discípulo, quando o cara ganhar o título de seguidor, ele não terá seguido. De seguida, ele não terá seguidores. Entendeu? Porque ele vai saber que isso é errado. Aí nós vamos de frente com Jesus, né? O adestrador-chefe, né? Tá, mas eu esqueci da essência, talvez outro dia eu lembre, sabe, sobre aquele do se eu morrer, você vai ver, o Inácio é charlatão, né? Nisso você vai saber. Você vai constatar, o problema é que não se consegue passar adiante, né? Eu não lembro agora. Pressa para receber. A hora que eu desligar, é sempre assim, a hora que eu desligar, eu lembro. Se o tempo é relativo... já falei, né? Porque quando uma pessoa se inscreve... Tá, é uma boa observação. Quando eu me inscrevo num canal, por que a pessoa não se inscreve de volta? Calma, não precisa fazer isso. Não precisa. Mas você já pensou que quando uma pessoa se inscreve, por que eu não devolvo a inscrição no canal dela também? Então, porque neste momento se percebe uma busca e procura. E essas pessoas estão admitindo isso. Por isso que eu já me coloco como buscador e não como buscado. Você viu, é nessa hora que eu largaria o meu lugar e perderia, e eu não largo, por essa análise de que por que eu não devolvo, indica que eu me coloco
que eu sei de uma coisa em que, por que as pessoas não se retornam à inscrição? Porque está se colocando um cabrestamento de seguido e seguidor. Daí você vai dizer assim, né, mas você vai dizer assim para mim, você se inscreveu em todos os canais? Eu falei, não, mas eu estou lembrando disso verbalmente. Eu estou sabendo dessa atitude. Por que não... X se inscreveu em mim. Escreve X. Ótimo, devolver. Não, mesmo. Y. Então você vai ter 500 canais inscritos, no meu caso. Eu vou lá e devolvo a inscrição nos 500 canais. Neste momento, o líder está sabendo de uma coisa. E se tornou líder ao se colocar junto de seguidores. Então, eu não peço para vocês discutir. Eu não vou discutir com vocês, entendeu? Eu não vou ficar batendo boca e falar, porque tem uma coisa aqui que é soberana e vai se estipular e não tem discussão. Tem discussão. Não tem por que ficar. E você, é ridículo querer que as coisas que as coisas mudem se me beneficiem. Entendeu? Está além das coisas. Então, assim, tipo, você viu, né? Você viu que fodeu, né? Fodeu. É aquela coisa do cético. Porque, louco, você tá... Mas não é assim. Então, quanto mais jogarem isso contra mim, mais estão praticando o que é para ser feito. Porque eu entendi que o cético é importante nessa perspectiva. E é tão importante que tem dois setores na sociedade. E os dois setores continuam, mas eu estou sabendo das duas coisas e fico analisando isso, né? E o mesmo vale para o não cético. Entendeu? Só que daí tem aquela inversão que não contavam, que é da ciência para a religião. Só que você viu que eles tentam fazer, mas daí cai no mercado da gentileza. Não, aqui somos todos respeitados, do respeito. É aproveitado. O que o homem não aproveita, essa coisa é aproveitada para ficar, não, nós se respeitamos, entendeu? Cada um vive como... Então, esse respeito agora é aquilo que eu falei que você afirmar que a ceticidade é bom para você. Entendeu? É mais ou menos isso. Daí respalda para a sociedade, vira um mercado de que somos todos iguais, aquilo que eu falei ali, entendeu? Aquilo que sobra é pego pela Matrix e manuseado e não fica... né? Então, enfim, é mais ou menos isso. Tá, vamos ver se eu faço um volteio por aqui, ó. Esses vídeos que aparecem na internet, assim... Nossa, eu tenho que cuidar isso aqui, ó. Eu tenho que cuidar. De fantasmas, o carro, algum acontecimento estranho, e daí depois é analisado e visto que é mito, que é mentira, então. Tudo isso é verdade. Ah, tá. Outra coisa, ó. Quem sabe, sabe. Tanto que eu sei que pode acontecer o fantasma e depois ser uma montagem. Aí te digo, aconteceu alguma coisa realmente constatável a modo global? Não. Não tem nada de modo global. Não tem um exorcismo realmente comprovado? Não tem. Não tem. A instituição, não sei, houve, não tem. Eu não vi, não tem, nós não vemos. Porque se o povo constatar, o povo muda. Ele cai na real. Não tem. Não é explícito, são eventos isolados para que haja essa coisa. Entendeu? Então eu sei que há o exorcismo e o exorcizado e a possessão. Tanto que eu sei que os dois estão envolvidos. E um detalhe. É uma artimanha, é um açoite. Quando o líder souber que ele passa a ser seguidor, liderado, ao tentar salvar o liderado, ele não vai mais querer ser líder. Eu explico. Momento lindo do meu vídeo. Momento lindo do meu vídeo. O cara que sabe das coisas. Eu vou repetir e tem a ver, eu lembrei por causa desse áudio aqui, ó. Quando o padre, o exorcista, saber que ele troca de lugar com o exorcizado, é por isso que funcionou?
não vai mais haver exorcista, mas vai haver quem exorcizar. O homem não encara, há uma troca de lugar. Quando o exorcismo funcional, o demônio entrou em mim. Você estaria disposto a ceder esse lugar? De verdade. De verdade, não. Todo mundo está aí porque não consegue condenar. De verdade, você sabe, ó, eu vou enfrentar um demônio. E eu estarei condenado? Você não vai. De novo, o líder é afrontado pelo liderado. É uma obra que se estipulou. Falou, você é bom, então vamos... Ninguém sabia, né? Se eu souber que eu troco de energia com alguém, que vira vamos supor assim, a coisa que eu falo, a teoria que eu falo, você acha que eu queria ser líder? Se eu soubesse que eu vou tirar a desgraça de alguém e transferir para mim? Não, some, não fica um. É sempre o líder falso. O líder falso. Tudo que você se prostra como líder, na minha teoria, o verdadeiro é o seguidor. Não no meu caso. Porque no meu caso há uma explicação e porque você vê que se voltaria contra mim. Mas eu disse antes no vídeo que pode se voltar. Porque todas as coisas são todas as coisas. E eu tenho que estar sabendo disso. Uma coisa fala, você pode perder, Inácio. Você está disposto? Eu falo, claro que estou. Para o outro ganhar, você vai ter que perder, Inácio. Você vai continuar? Eu vou continuar. Então, esse é o verdadeiro. Agora diz aqui quem que perde aqui. O seguidor. O seguidor. Entendeu? Há uma coisa que nós estamos entendendo. Ao pastor saber que ao demônio, ao ele exorcizar, vai trocar de lugar com ele, não existiria mais pastor de verdade. É claro que na mentira, porque ninguém constata. Você se joga na frente do caminhão, mas isso você se joga, mas você faz algo de ruim para você, você não faz. Tudo que você faz, acontece coisas ruins, mas você quer fazer sempre o zelo das coisas, mas acontece coisas ruins. Então você não faz coisas ruins, você quer fazer sempre o bem, mas faz. Não estou falando de bandidos, mas vamos ficar aqui, senão eu vou perder o assunto. Se o curandeiro souber que há uma troca, se eu sou o curador de câncer e sei que ao curar um câncer, o câncer passará para mim. Eu falo câncer por causa do medo da doença, tá? É uma coisa de peso, nossa, câncer, né? Essa gravidade, tá? E essa doença meio espiritual, o câncer é bem espiritual, tá? Tanto se for por causa do cigarro, é bem espiritual. O cigarro é só disfarce. Se eu sei veemente, de verdade, se esse é o processo de ajudar o outro, se eu sei que ao ensinar você a ficar rico eu fico pobre, se eu sei disso, eu continuaria te ensinando? Não. Então, esses são os quesitos para você observar os seus falsos profetas e líderes. O verdadeiro líder vai estar definhando e você vai estar em cima. O meu líder é fraco. Lembra que eu falei de eu falar que eu sou incapaz, não sei o que lá? Ó, o meu líder é fraco. Então, há uma troca, entendeu? Aí você vai dizer assim, isso são coisas novas, né? Então isso você identifica o seu falso líder. E você segue quem você quiser. Nós temos o seguidor verdadeiro diante deste momento. Nobreza de espírito. Vixe. Nós temos... Vixe foi bem antes, né? Agora que você falou nobreza de espírito, né? Nós temos o seguidor verdadeiro e o falso líder. Agora me diz como é que fica a situação do seguidor. Eu disse que nós temos seguidores verdadeiros e falsos líderes. Fica bom para alguém? O cara está seguindo um falso líder?
Ou seja, duas topeiras manuseadas. E eu disse que o seguidor é verdadeiro e o líder é falso. Mas se o seguidor é verdadeiro e o líder é falso, como que ele é um seguidor verdadeiro? Apenas por uma coisa que independe de 1 e 5, ou de seguido e seguidor. É a palavra desvinculada. Então eu posso dizer que o seguidor é verdadeiro e o seguido é falso. Ou eu posso dizer que o seguido é verdadeiro e o seguidor é falso. Para mim, na forma que eu coloquei, você vê que você é um seguidor verdadeiro e o seu líder é falso. Você vai falar... Não, volta, rebobina um pouco, Inácio. Você está me dizendo que quem eu sigo é falso, mas eu sou seguidor, mas sou verdadeiro. Você viu que fica numa má situação o seguidor? Então. Aí, se você vir aqui, o seguidor é falso e o seguido verdadeiro. Agora você pode escolher. Isso é trabalhar os dois lados e colocar você numa situação bem difícil. Entendeu? Porque você pode continuar sendo um seguidor verdadeiro seguindo os seus falsos líderes, o que eu acho bem estranho para um seguidor seguir. Ou você pode vir aqui e seguir o líder verdadeiro e se tornar um seguidor falso. Por essa não esperavam, né? Você vê que você tem dois caminhos e nenhum dos dois beneficia ninguém, mas beneficia. Aí, é nessa hora que você se joga na caldeira. Fala, eu tenho fé. Você viu que foi tirada a opção de você discernir. Espera aí. Se eu sigo e sou verdadeiro, mas o meu líder é falso. Mas se eu seguir você, o seguido é verdadeiro e o seguidor é falso, o que é que eu faço? Pois é, então, este é o momento. Este é o momento de a gente buscar alguma coisa de verdade. Então, mostra, isso que nós estamos vendo aqui é uma coisa que já existe. Só estou estipulando umas ordens. Ou seja, você vai continuar seguindo, sendo um seguidor verdadeiro dos falsos seguidos. Eu não sei se isso é bom para você. E se você vir aqui me ouvir, você se torna um falso seguidor. E o seguido verdadeiro. Tanto que dá para transformar. Dá para transformar. É só porque na realidade são todos tudo uma coisa só. Então você vai ver que ao você vir e daí você vai dizer assim, não, mas então tá, mas acontece o seguinte, cadê meus seguidores? Então vocês vão ver que quando eu estiver falando, parece que eu já estou lá na frente e a minha prática já está mostrando uma coisa. Porque eu não tenho nem 200 aqui que me assistem. Daí você vai dizer, não, mas eu tenho 17. Não, mas daí deixa esses 17 aí. Mas daí eu estou reivindicando o sistema da sociedade. Entendeu? Porque as pessoas vão dizer, não, mas eu te sigo, Inácio, eu te ouço, eu acompanho você, então você é o seguido verdadeiro. Mas o problema é o montante. O montante que vai comprovar que eu sou um falso seguidor. Ao eles me seguirem, eles vão ser verdadeiros. Aí você acha que vai vir alguém aqui diante do que eu falo? Não, então, porque já não é para ser. Então eu falo de uma coisa que eu já sei que em prática não vai acontecer, porque eu estou lidando com a prática. Tanto que já faz 5 anos que eu falo aqui, não passa de 500 inscritos. 6 anos no meu canal. Então nós já estamos comprovando em prática, no passado, uma coisa que eu falo só agora. Que vocês estão seguindo o falso. Nisso vocês se tornam verdadeiros, basicamente. Mas como que o seguidor é verdadeiro seguindo? Aí então, não, então eu inverto e vou para você. Pois é, então você se tornou falso. Aí, ó, o que você escolhe? O que você escolhe, então? Nós já temos a prática, você está escolhendo seguir o falso. Mas quem que está fazendo o seguidor verdadeiro? Por isso que você viu que agride o líder? E você viu o início do meu vídeo? Então,
Talvez o líder seja falso para poder deixar seguidores verdadeiros, mas não é o que acontece aqui. Não é o que acontece aqui. Tem que cuidar. Tem que cuidar quem está narrando essas localizações espaciais, entendeu? Agora você entendeu? Quem será que está falando isso para você? Entendeu? Então tá, né? Então tá aí mais um vídeo aí para vocês aí. Vamos ver se eu lembro de mais algum detalhe. E deixa eu falar uma coisa que eu acho que eu tenho tempo, por causa da minha memória, né? No celular. Vamos voltar aqui embaixo. Se você dar uma analisada, muito veemente, muito tranquila, você vai ver que o homem, na sociedade inteira, ele não passa de 20 palavras. Todo o vocabulário do Brasil não passa de 20 palavras. Se você analisar, analisa. Eu falo, eu vou pegar duas para dar um exemplo. Arroz e feijão. Só um exemplo. É claro que duas você vai perceber, mas... Aí, o paraibano, feijão e arroz. Aí, o inglês. Eu não sei como é que fala feijão e arroz em inglês. O inglês. Aí, o indiano, feijão e arroz. Aí, o paraguaio, feijão e arroz. Se você analisar com muita cautela, você vai ver que o político, o eleitor, o bandido e o mocinho, eles falam a mesma língua. Só às vezes inverte um pouco a colocação da palavra, mas são o mesmo roteiro mundial. Isso é and rice, bean and rice. Oh, obrigado, Gabriela. Bean and rice. Arroz e feijão. Lembrei do Bean, não do Mr. Bean, né, mas do Bean aí, lembrei disso na escola. Dá para transformar ao mesmo tempo, já está ao mesmo tempo, aquilo que eu falei lá, tá? Nós estamos tendo a percepção separado. Você viu que você inverteu a colocação, né? Aquilo que eu falei já estava ao mesmo tempo, mas percebemos em tempos diferentes. Você pediu se dá para pôr, mas já está. Você viu que você ia sair do lugar, entendeu? Quando você falou se dá para pôr ao mesmo tempo, nós já estamos ao mesmo tempo. Por isso nós percebemos fora a diferenciação. Você ia trazer a diferenciação para dentro e pôr ao mesmo tempo para fora. Num exemplo aí, tá? É o que você ia fazer quando você me perguntou. Por isso tem que cuidar. Isso é para ensinar você não futricar no terreiro dos outros. Entendeu? Não é aqui comigo, não é eu e você aqui. Eu tô falando assim, tem que cuidar porque uma coisa fica fora e você percebe. Tem que cuidar porque, a própria inversão que eu falei, que vai pular para dentro do exorcista e do coisa. Você acha que, quando eu indico o errado fora e percebo, o certo está dentro. Quando eu percebi essas colocações fora, o MT, ao mesmo tempo, já está aqui, por isso que eu estou percebendo. Então, você, basicamente no teu exemplo, que foi muito produtivo para esse modo de explicação, Gabriela, ia inverter, ia ficar o TD dentro, a bagunça dentro e o MT fora, quando você falou se dá para inverter isso. Não sei se é bem disso que você falou, mas eu acho que tem a ver. E se não tinha, tá tendo agora, tá? Se você errou, você acabou de acertar. Se você não perguntou disso aqui e perguntou disso aqui atrás, mas é tudo a mesma coisa. Então, o que eu disse valeu também, tá? E as duas formas que você agiu e pensou aí tá certo. Então, o bean and rice. Você pode analisar. Eu percebo isso. Eu falo, meu Deus, o jagunço e o cafeeiro e o dono do café falam a mesma merda. O americano e o chinês falam a mesma merda, a mesma filosofia, a mesma ideia, o mesmo intento. Pode ver, pode analisar. 10 palavras é o que penumbra a língua mundial. Só começa às vezes do meio para o final e pega a primeira, vamos supor, começa do 5, vai até o 7, depois volta para 2, para a segunda palavra e vai até a 10ª e faz o texto humano e vem circulando e está ficando cada vez mais claro.
Só que precisa de mente muito apurada para você perceber isso. E quando você percebe isso, você vê que você, aquilo que eu falei ali, você está fora, fala, por isso você está percebendo, fala, meu Deus. Logo você vai querer meter o bedelho, né? Você vai querer instruir isso, mas nós fazemos isso, mas agora é diferente também. Mas você começa a perceber, fala, meu Deus, que caos, cara, os caras falam a mesma coisa. Eles não sabem falar outra coisa. Eu vi, lembro um dia que saiu um vídeo na internet de uma notícia de mídia que era formatada, saiu daí que eles para impulsionar, isso foi acho que em 2020, saiu uma notícia que viralizou pela internet, que todos os jornais noticiavam o mesmo roteiro aqui no país. Então, não está muito longe disso. Com a minha existência, eu vou te dizer, o diabo ficou mais descarado. Ele ficou mais descarado. Tem umas coisas se acertando, entendeu? Só que é difícil falar em diabo e percebê-lo, mas vocês vão perceber. Só que está todo mundo envolvido, né? Está todo mundo envolvido. Mas assim, você vai conseguir perceber. Ficou mais descarado. Então, os seus setores vão se firmar. Entendeu? É capaz de diminuir o número de assaltos e terrorismo e coisas ruins, porque o bom homem vai tomar essa posição. Entendeu? É capaz do político ser corrupto e do padre ser terrorista e tomar a vez desses coitados aqui que fazem isso. E aí você vai vislumbrar o líder fazendo merda. Então talvez neste momento na Terra o líder tome o mal, como ele sempre quis. O problema está lá naquele trechinho que eu narrei. Se você souber que você ao exorcizar, se você souber de verdade, não é o que temos aí, milenar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando se você constatar que a ciência de você tirar um demônio de uma pessoa, ele pula para você e você é o dominado, e o demônio não vai nem fazer esforço para liberar, ele não vai, é uma concordância, é apenas um fato. Você se cede para mim? Não, o pastor tira o demônio e vai para onde? Igual as mãos xingando. As mães, igual as mães xingando. Só que muda a linguagem, parece programa exato. A gente identifica assim em grandes setores, né, em grande coisa. A conduta de eu como pai, Gabriela, é a mesma da conduta do americano. Só que tem um pouco de cultura, mas você pode ver que as regras são, tem que cuidar de um filho assim. E eu, viu, tem que cuidar de um filho assim. Aí, e a minha técnica de cuidar do filho, com certeza, é a do vizinho. Bem lembrado, Gabriela. Então tem que cuidar. Isso aí tá visível. Vai se identificar de cara lavada. Falar, eu controlo. E as pessoas podem... Só que todo mundo está envolvido. E isso faz parte de um processo. Agora, vamos voltar ali que eu preciso finalizar daí. De verdade, tá? De verdade. O posto de presidente não existirá quando souberem da verdade. Eleições 2022. Tá chegando eleições 2022. Vamos eleger. Ué, mas cadê os candidatos? Não fica um. Não fica um se souber para que está guardado esse lugar aí. Não fica um. Mas ninguém vai saber, por isso que está acontecendo. Não fica um. Tá? Eleições 2022 para prefeito. Vamos ver quem que são os candidatos. Mas não tem candidato, não tem eleitor, o seguidor, o eleitor sumindo. Porque não há liderados, não há eleito. Você viu que ao identificar um lugar e que esse não existirá porque se souber do que está aqui não vai, elimina o outro lado? Eleições 2022, mas sumiu os candidatos. Você viu a postura do verdadeiro líder? Deixar de ser líder para acabar os seguidores. Basicamente é isso que eu estou mostrando. Então eu entendo a postura de um líder, sei que ela vai gerar seguidores.
A qual que é a identidade do que eu falei agora? Deixa da construção de líder, mexe nos seguidores. Daí você vai dizer assim, não, mas continua existindo. Daí você viu a grandiosidade, continua. Eleições 2035, vamos ver quem que é. Ué, mas não tem candidatos? Como é que vamos... presta atenção. O diabo no povo. O diabo no povo fazendo a cilada do líder. O líder entende isso, cai fora, esquema. Tá o sentido da grandiosidade do evento? O sistema... Mas como é que eu vou fazer uma eleição? Eu tenho que cuidar que eu estou perdendo. Sentiu a grandiosidade do evento? O diabo no povo querendo fazer o sistema. Porque daí existe o sistema humano. Uma coisa vai acontecer. Daí por que vai acontecer? O líder, eu. Entenda uma coisa. Se eu te pedir para você não ser político e não ocupar o cargo de prefeito, porque não é bom quem ocupar esse lugar aqui, porque esse lugar vai ser quem vai ir para o inferno. O problema é que quando esse ocupar esse lugar e para ir para o inferno, ele leva os outros. Ao ele deixar de assumir esse posto, ele vai ver que os eleitores vão falar, mas como é que vão votar se não tem candidato? Aí ele pega, o verdadeiro líder saca a sacanagem humana no meio do povão, o diabo no meio do povo, controlando. Neste momento ele controlou o diabo e o povo, tudo sabendo dessa postura. Agora eu te digo, eleições 2022, vamos ter ou não vamos ter candidatos? Não vai acontecer. Por quê? Porque o que eu falei, eu estou controlando. E eu quero ver o homem para abrir mão da candidatura. Olha, o falso líder vai ser eleito em 2022. E já tem eleito. E já tem eleito agora, em 2021. E vai ter mais eleitos em 2022. Qual que é o verdadeiro líder? Ele não ocupa o posto de candidato. Nisso ele desfalca o esquema. Porque se não há a quem ser eleito, como haverá eleitores? Então, quer resolver o problema da pobreza? É só não ter rico.